Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo estreou com derrota no Campeonato Brasileiro da Série C. Remo 1, Volta Redonda 2, jogo disputado ontem no Baenão. Uma grande desilusão para todos os torcedores azulinos que esperavam um outro resultado e principalmente uma outra atitude de time que nós vamos analisar no vídeo hoje. Porque a proposta do vídeo é analisar justamente essa derrota do Clube do Remo na estreia da Série C. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo de vídeos antigos. Aqui analisamos o futebol paraense. Peço a todos, se inscrevam no canal, deixem seu like, acionem as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando comigo, dando a opinião de vocês. É muito importante, assim o YouTube também vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Vamos tentar fortalecer esse projeto Bastidores Pará aqui no YouTube na temporada 2024. Aqui sempre analisando o futebol paraense. Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Que é claro, vamos abordar o Clube do Remo. A derrota do Leão para o Volta Redonda ontem no Baenão. Primeira coisa que a gente tem que abordar, eu vou trazer o campinho, sempre fazendo análise coletiva e análise individual, mas fazendo primeiro análise coletiva e de empenho da equipe. O primeiro tempo não existiu para o Clube do Remo. Um primeiro tempo muito ruim. Parecia um time apático, um time desinteressado, um time que parecia que não estava estreando na terceira divisão. E sabe o que me deixou mais aflito? Foi porque o Remo já perdeu o Campeonato Paraense, foi eliminado na Copa Verde, os dois para o rival, que isso tem um peso maior. Foi eliminado na Copa do Brasil por Porto Velho, não é que foi eliminado por Corinthians, que nem ano passado, foi eliminado por Porto Velho de Rondônia na primeira fase da Copa do Brasil. Ou seja, 3 competições e 3 eliminações. 2 por rival, outra por Porto Velho. Então, você esperava a estreia da Série C, no mínimo, uma atitude. Mas não teve. O Remo não teve atitude. O Remo foi um time apático. O Remo foi um time que não criava. O Remo foi um time que não atacava. O Remo não atacava pelas laterais, não atacava pelo meio, não marcava seu meio campo, muito apático. O Volta Redonda, quando atacou, nem atacou tanto assim no primeiro tempo, mas quando atacou, levava perigo pela apatia e parece um desinteresse dos jogadores do Clube do Remo para o jogo. Como eu disse, para mim é um absurdo, você olhando esse histórico recente de decepções, a torcida ainda comparecer no Baianão para incentivar o time e você jogar daquela maneira. A gente não está nem falando em qualidade de jogo, porque não teve qualidade de jogo do Clube do Remo no primeiro tempo, mas está falando pelo menos de empenho, te dar um pouco de intensidade, te dar um pouco, se vestir aquela camisa, sentir amor por aquela camisa e se doar, pensando naquela chuva que estava caindo e os milhares de torcedores estavam no Baianão empurrando a equipe. Então, foi um primeiro tempo inexistente do Clube do Remo, algumas atuações individuais muito baixas, como o João Afonso, o estreante, muito mal na partida. O Silas teve uma variação tática entrando no jogo agora, teve uma variação tática do Clube do Remo, algumas vezes no 4-4-2, outras no 4-3-3, com um ataque extremamente móvel. Foi o ataque com Cachoeira, Filipinho e Silas. Ou seja, você tira um homem de referência que não jogou, o Ribamar entrou no segundo tempo. O Ítalo não estava disponível e o Canu não jogou. Então você tira esse centroavante, que era a referência do ataque do Clube do Remo desde o início da temporada, por mais que o Remo tenha esse problema ainda de centroavante nessa temporada, e faz um ataque mais móvel. Até entendi a justificativa do Mourinho ter feito um ataque um pouco mais móvel, porque com o centroavante não estava dando muito certo. Então ele mudou a maneira do time jogar, principalmente no setor ofensivo, mas não funcionou, porque algumas peças individuais que tinham que encaixar nesse time não encaixaram. O João Marcelo na contenção não encaixou. O Silas muito mal de novo. Eu não gosto do Silas jogando como ataque. Ele tem que jogar com meio, mas assim, com meia também ele tá devendo futebol. Mas ontem muito mal o Silas. Pavone não conseguindo criar. Então as individualidades do Clube do Remo não surtiram efeito na primeira etapa. Vai para o intervalo perdendo de 1-0, bem merecido, porque, como eu disse aqui, por mais que o Volta Redonda não fez aquela pressão, aquele massacre de ataque, mas conseguiu trabalhar bem a bola no lance do gol e teve uma excelente finalização do seu jogador, ou seja, mereceu para o intervalo vencendo. Aí no segundo tempo, o Mourinho faz algumas substituições e acabam refletindo positivamente na equipe do Clube do Remo. Durante muita parte do segundo tempo, o Remo foi um outro time. O Remo foi melhor que o Volta Redonda. O Remo teve uma outra postura. O Jadson controlou as ações do meio campo. O Matheus Anjos entrou muito bem no jogo, armando, aparecendo, dando outro dinamismo. Mesmo com o Pavani ainda em campo, o Matheus Anjos entrou e superou a atuação do Pavani, que eu não considerei que foi uma grande atuação na partida de ontem. Então, aí ele volta com o Ribamar volta para o ataque do Clube do Remo.
falar do Ribamar, eu sempre falo de lances polêmicos de arbitragem, né? Eu sempre falo no início do vídeo, no vídeo hoje eu esqueci de falar dos lances polêmicos no início do vídeo, mas vale falar agora rapidamente que eu não fico falando muito de arbitragem. O Clube do Remo reclama de 3 pênaltis. O primeiro no Ancho não foi pênalti, foi falta fora da área, bem claro. Ele caiu dentro da área, mas a falta aconteceu, o impacto fora da área, então o juiz acertou, marcou só a falta. No lance do Thales eu não achei pênalti também. O defensor da equipe do Volta Redonda, ele desvia totalmente o caminho da bola, a projeção da bola, ele toca na bola primeiro, então não achei pênalti. Agora no Ribamar, eu achei sim. O Ribamar, ele recebe uma bola de costa, foi até um pênalti infantil, feito pelo zagueiro da equipe do Volta Redonda, porque o Ribamar praticamente não ia fazer nada com a bola, mas o defensor ele vai com força apenas no corpo do Ribamar. Ele não disputa a bola, ele vai apenas no corpo do Ribamar. Então nesse lance eu daria pênalti. Então, voltando para o jogo em si, para a gente não focar só em arbitragem, então foi o segundo tempo melhor do Clube do Remo. O segundo tempo que o Remo tentou atacar mais, tentou finalizar, o Jadson fez um gol, finalizou muito bem por uma grande defesa do goleiro da equipe do Volta Redonda. Então foi um Remo muito mais agressivo, um Remo muito melhor realmente na segunda etapa, finalizando mais, dando mais trabalho à defesa adversária, conseguiu chegar ao gol de empate. Logo após o gol de empate poderia ter feito a virada, porque só estava dando o Clube do Remo, aí sim, um Remo com atitude, com afinco, com vontade de vencer, sabendo da responsabilidade que tinha de vencer esse jogo, e foi um Remo bem melhor na segunda etapa. Só que numa das poucas capulidas do Volta Redonda, ele teve um escanteio a seu favor. Na cobrança de escanteio, o Pavani corta totalmente errada a bola. A bola, não é que a bola bateu na cabeça dele, entrou e foi esse gol contra. Ele realmente desvia na direção do gol, ou seja, ele foi lá para ajudar e acabou atrapalhando. Ele faz um desvio totalmente equivocado e o Volta Redonda fez o segundo gol. Aí matou o jogo, porque até o Remo não conseguiu mais ânimo de atacar a equipe do Volta Redonda. Acabou o Remo 1, Volta Redonda 2. Vou trazer aqui o campinho agora, para a gente tratar de algumas análises individuais dos atletas, depois de fazer o apanhado geral da partida. O Remo foi a campo com Rangel, na linha defensiva Thales, Sheldon, Liger e Natan. No meio campo, João Afonso, Jadson e Pavani, como eu disse aqui, João Afonso muito mal na partida, Jadson principalmente no segundo tempo aparecendo muito, sendo um motorzinho realmente desse meio campo azulino, fazendo gol, finalizando bem de fora da área, dando um dinamismo bem legal na partida. Foi uma partida, principalmente pelo seu segundo tempo, muito boa do Jadson, que eu colocaria ele como principal jogador do Clube do Remo, e abaixo dele o Matheus Anjos, que ele entra no segundo tempo, e o Matheus Anjos ele dá uma melhorada também na qualidade técnica da equipe do Remo. No ataque, Cachoeira, Filipinho e Silas. Já citei aqui o Silas, né? O Silas que não fez uma boa partida. Filipinho e Cachoeira também muito apagado no primeiro tempo. Às vezes eu até via alguma confusão de posicionamento entre eles. Ou seja, foi uma formação nova que o Mourinho tentou. Alguns jogadores atuando pela primeira vez. Tivemos a estreia do zagueiro Sheldon também. Então, foi um Clube do Remo com novidades. Eu entendi a justificativa da mexida, até de estrutura do Clube do Remo, mas acabou não dando certo. No segundo tempo ele volta para uma antiga estrutura, como o time já está acostumado a jogar, tem um outro rendimento, consegue ter um outro rendimento, mas algumas individualidades ainda falharam, não estiveram tão bem, e o Remo saiu derrotado do confronto. Nada de esperado ainda, mas já abre um sinal amarelo, porque o Remo não pode perder pontos dentro de casa. Dentro de casa o Remo tem que ser classificação. E não é uma coisa de outro mundo você classificar para o quadrangular final da Série C. De 20 times da Série C, classificam 8. Então o Remo, das duas últimas temporadas, esteve de fora. Mas tem tudo para se recuperar e conseguir essa sua classificação. É lógico que a torcida fica chateada, mas é só o começo do campeonato. E o Remo tem muito trabalho pela frente. E pode sim contratar alguns jogadores, tentar melhorar ainda a qualidade técnica, porque tem alguns jogadores desse clube do Remo que não merecem vestir a camisa azulina. Então tem que melhorar um pouco esse plantel. E o Remo não tem tempo a perder. Se for para contratar, que contrate com qualidade, coloque logo um jogador para jogar e que o Remo tenha a atitude que teve boa parte do segundo tempo desde o início da partida. Por que o Remo fez hoje? No início da partida foi 45 minutos, pegou e jogou no lixo. O Remo jogou no lixo 45 minutos de uma partida. Não quis jogar e viu o adversário sair na frente 1-0 no intervalo. Então disso fica muito difícil. Não é a primeira vez que o Remo pega um tempo inteiro de uma partida. Geralmente acontece no primeiro tempo e joga no lixo. Então o Remo tem que ter uma outra atenção, uma outra atitude desde o primeiro tempo do confronto.
É isso, meus amigos. Deixe comentário de vocês o que vocês acharam desse Clube do Remo, Volta Redonda 2. Um prazer falar com vocês novamente. Se inscreva aqui no canal, acione as notificações, comentem e até o próximo vídeo.